Olá, nós estamos aqui hoje. Vou com uma convidada super especial, a Jéssica Lange, terapeuta. Vou deixar ela, né, se explicar melhor, se apresentar melhor do que porque ela sabe as mil e umas facetas que ela trabalha, desde leitura de aura, um grupo dedicado para a oração do Miguel Arcanjo e tantas outras coisas. Então, deixo que a Jéssica se apresente. Muito obrigado, Jéssica, por ter aceito, né, essa conversa. Obrigada pelo Eu convite, acredito que né? vai ser muito bom o que o povo do Ilha de Luz vai te conhecer. Eu nem comentei nada no canal que ia fazer essa entrevista. Então vai ser realmente uma surpresa que vai aparecer no canal. Eu vou dizer, olha, tem uma surpresa, uma entrevista maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, fique à vontade aí Obrigada. para se apresentar. Olá, todo mundo. Eu sou a Jéssica Lange, sou terapeuta em Recife. Meus atendimentos são todos online desde 2019. Muito obrigada, Paulo, por me convidar. Eu adoro falar, eu me empolgo mesmo. É, eu sou terapeuta quântica de leitura de aura, que é um oráculo, então eu sou como um oraculista, né? Faço leitura de aura, que é uma leitura do campo magnético humano, que é a aura humana. Porém, tudo pode ser lido, né? Tudo tem energia, então coisas podem ser lidas, animais, lugares, enfim, tudo pode ser lido. E aí, essa é a leitura de aura. Ela traz ela traz a energia do momento presente, ela volta ao passado para te ajudar a entender esse presente, ela projeta o futuro para te ajudar a entender as tuas atitudes, as consequências das tuas atitudes, etc. Essa é a leitura de aura. E tem também o reiki, que eu não falo muito dele, mas sempre ocorre de alguém estar precisando, e aí também eu tenho esse acompanhamento com o reiki. Tem o grupo do Miguel Arcanjo, que é um apoio terapêutico, né? Porque a oração do Arcanjo Miguel, ela já é o que é tão forte, uma ferramenta tão forte de quebra de, de questões de obsessões espirituais, de votos, pactos e tal. Como ela é muito forte e ela traz muitos efeitos colaterais, né? Que as pessoas se sentem estranhas, esquisitas de comentar com outras pessoas e terminam com medo. Aí eu fiz, bom, vou abrir um grupo para apoiar essas pessoas, né? E aí foi massa, porque coloquei a leitura de aura, isso vai abrindo mais ainda a consciência das pessoas, né? Que estão ali no grupo. E aí tem esse grupo, que já é incrível, que já está no sétimo grupo, nunca imaginei, foi só uma ideia assim, poxa, foi bom para mim, vamos ver se tanta gente precisando que eu leio as pessoas e vejo, né? Que precisam, então vou orientar essas pessoas e está hoje no sétimo ciclo. E todo ciclo é muita transformação. Então, assim, é maravilhoso. Atualmente é isso que eu estou fazendo. Sou coach, não ofereço coach, eu fiz mais pelas ferramentas que realmente são maravilhosas. Sim. Uso, inclusive, quando preciso, nos acompanhamentos. Então é muito massa, porque destrava muita coisa. E fora tudo isso, eu sou especialista em marketing digital. Mas aí eu saí, eu já fechei esse ciclo. E É isso. depois eu vou colocar na descrição daqui do vídeo os contatos para Jéssica, caso você esteja vendo isso aqui agora e fique curioso para participar do grupo do Miguel Arcanjo, para ter todo esse aparato da Jéssica com a leitura de aura, o reiki que ela também aplica durante todo esse processo dos 21 dias e esse grupo de apoio, que é um grupo de apoio que é o do Mega É, Arcanjo e é um pontapé inicial para grandes transformações. E aí vai até aquela questão, né, Jéssica? Muita gente acredita que apenas uma rodada é o suficiente, que a pessoa passa a é, vida inteira fazendo besteira não, né, mas com pensamentos negativos, fazendo várias coisas e acredita que por exemplo, uma ida numa igreja, uma ida num centro espírita ou recebe um passe uma vez ou reiki uma vez, é como se todos os problemas das vidas dela, né, nem da vida, das vidas tivesse resolvido ali e pronto, estou totalmente, né, curada, posso começar a fazer besteira de novo. É assim que exato. funciona? Pois é, porque não, né?
porque inclusive eu estou no sétimo, né? Estou no sétimo ciclo e é incrível. Tiveram ciclos que eu não fiz junto com as pessoas, porque existe uma renúncia no momento do ciclo que eu percebo que tem ciclos que eu não posso entrar. Olha, esse período que o pessoal vai fazer, eu não vou fazer junto. Porém, é impossível eu estar no grupo e não sentir toda a energia do grupo. Então, a vida começa a fazer limpeza, não tem, é como se me levasse, me empurrasse, sabe? É muito avassalador, sabe, não tem vida. E eu só fluo, porque virou um hobby, na verdade, né? A gente que trabalha com autoconhecimento, a gente tem que encarar mesmo todos os desafios do autoconhecimento. E aí, é incrível como a gente consegue, em cada ciclo, colocar uma intenção mais forte, porque tudo vai ser, muita coisa vai ser trabalhada, mas você coloca um, uma intenção e vai ver tudo sendo mexido naquilo. Até situações que você não imaginava que aquilo reverberava. Poxa, eu quero trabalhar minha culpa materna. Nossa, quanta gente, né? Toda mãe, apenas, só toda mãe. A minha culpa materna, eu não sei se eu tenho votos de outras vidas, eu não sei se é ancestralidade, eu não sei, mas eu sinto muita culpa. Então, eu vou colocar no Arcanjo Miguel. E aí você bota a intenção e começa a mexer em outros aspectos da sua vida que você não sabia que aquela culpa estava influenciando. Por isso é importante, né? A gente pensa que resolveu uma vez só, mas tem outros aspectos que você ainda está apegado. E aí vai. Tem gente que faz vários grupos do Arcanjo Miguel. E sabe? Então, assim, e os resultados são incríveis, né? E eu vejo como, assim, é um processo, né, de autoconhecimento, porque as pessoas estão Nossa, passando ali por aquele processo de 21 dias que começa a remexer tudo dentro da pessoa, dentro da energia. Você vai passando informações para as pessoas para provocar mesmo para que elas comecem realmente a olhar sobre isso. E é um isso. trabalho de autoconhecimento profundo que nem todo mundo Profundo. está disposto. Todo mundo quer. Teve uma frase que eu ouvi uma vez, eu achei perfeita, de que ninguém quer saber de Deus, todo mundo quer saber do milagre, mas ninguém quer saber de Deus. Então, assim, Exatamente. todo mundo quer a cura, mas ninguém quer passar pelo processo da cura. Processo da cura. Exatamente. E isso é a oração do Arcanjo Miguel, né? Porque é inevitável o mergulho que você faz, as dores que você traz, os medos, vem muito medo, né, no processo do Arcanjo Miguel. E aí começa os pesadelos. E aí, por que esses pesadelos? Aí o grupo é massa, porque as pessoas vão expor, né, os pesadelos, as angústias, etc. E a leitura de aura vai vindo e trazendo a informação daquilo que estava nebuloso. Quanto que sozinho, talvez você não passe por esse maior nível de despertar. Eu acredito que mesmo fazendo sozinho, mesmo sendo só sentindo as sensações, mesmo sem entender muito bem, já limpe muita coisa, né? A leitura ela vem mais como um plus para puxar ainda mais. E aí é a diferença de você fazer em grupo com a leitura de aura, porque além do grupo e do despertar e a intenção das outras pessoas juntas, que é a egrégora, né? Uhum. Ainda tem essa coisa que vai puxando mais ainda o fio da meada. Eu digo que é um grupo de destruição total, assim, sabe? É destruição de barreiras. Eu acho assim incrível. Nunca imaginei que fosse chegar. Se você for no Google e pesquisar quais são os efeitos, por que que existe a oração, aí você vê, né, vários, é para quebrar pactos, não sei o quê, não sei o quê. Tá, muita coisa energética, de vidas passadas, e obsessões espirituais complexas e tal. Mas se você visse os feedbacks do grupo, é muito interessante, porque vem, consegui desfazer o meu casamento tóxico. Faz 7 anos que eu estou numa relação violenta e eu consegui finalmente desfazer. Consegui o meu emprego depois de não sei quantos anos. Então, assim, é muito além do que se espera, né? É surpreendente, é muito surpreendente. O mais fundo acontece nos bastidores, sabe? As pessoas não ficam com a vontade, às vezes, para compartilhar no grupo. E por isso que eu libero no privado, né? A gente sempre sente que o nosso problema ele é muito maior, né? E a Exatamente. gente vai ali no privado, tal.
a gente não se sente tão à vontade, mas é muito, muito rico mesmo, assim. É. E é um processo que não tem fim, né? Porque Não tem. é apenas o começo. É, assim, não é o começo, é o recomeço. Né? Não é o começo, Exato. é o São recomeço. fases de recomeço, né? Né? É o recomeço. Exato. E como como é que começou esse processo de leitura de aula para você? Como é que surgiu assim? Pois é. É, eu não sabia o que era leitura de aura. Eu estava em 2015, eu estava num processo de ansiedade assim absurdo. Eu já tinha superado o pânico sozinha, mas eu estava numa relação muito tóxica. E esse companheiro me levou para um chá, um ritual xamânico, né, de ayahuasca. E aí, quando eu usei a primeira expressão de transe que aconteceu no chá, que foi da minha vida, eu não tinha tido nenhuma experiência de nada, foi uma explosão do terceiro chakra, pelo que eu entendi na época, né? Porque hoje eu entendo, mas na época, não. Eu não sabia, eu não era do mundo terapêutico. E foi uma explosão mesmo, parecia que a minha testa estava explodindo. E foi uma explosão de prazer. E isso me reconectou comigo quando eu era uma jovem de 15 anos. Meu sonho era trabalhar com a espiritualidade. Com 15 anos de idade, 14, 15 anos. Eu dizia que esse era o meu sonho. Só que isso, ó, vem a universidade, faculdade. Eu era autônoma, sempre fui autônoma e tal, e você se desconecta, né? Você, não, o certo é o padrão, né? O certo é o padrão, aí a espiritualidade foi ficando para trás. Meu sonho era ser médium, enfim, eu era espírita, eu era católica, me tornei espírita, etc. E aí veio essa questão de eu fazer ayahuasca. Depois da ayahuasca, eu recebi a primeira leitura de aura, eu me abri para essa experiência. Foi muito revelador, achei muito interessante na época. O formato ao qual eu tinha recebido era muito diferente do que eu faço hoje, porque estava bem dentro do padrão da escola de leitura de aura, bem simbólico, muita coisa não ficava clara. Uhum. E foi muito interessante para mim, ó, legal, foi interessante. Tive febre. Na primeira leitura de aura, tive febre, fiquei vendo coisas. Tipo, não é um efeito da leitura de aura, mas provavelmente para mim foi dessa forma, né? Até que, 2 meses depois de receber, isso tudo no espaço de 6 meses. 2 meses depois eu fui fazer um retiro porque eu não aguentava mais minha ansiedade. Esse retiro era o retiro Aura. Aura. Uhum. Aí eu, massa, né? Vamos lá. Vamos diminuir a ansiedade. Foi um efeito reverso. Foi um caos total, porque a gente acha que o retiro espiritual é sussa, né? Para relaxar. Mas foi uma explosão de autoconhecimento. Veio à tona todas as dores da vida. E no quarto dia, que eram 8, a gente aprendia a ler a aura. Só. Daí foi quando eu fui apresentada para a leitura de aula. O mais interessante de tudo foi uma aula com um passo a passo. A gente recebia um tutorial, um passo a passo, assim, e sentava um na frente do outro para explicar, para fazer. E eu passei esse dia inteiro me tremendo muito. Eu fiquei com a pressão muito baixa, eu fiquei com a mão gelada. Foi um dia esquisitíssimo, muito esquisito mesmo. E o facilitador, que também era leitor de aura, era facilitador do curso, né? Ele disse assim: olha, isso que você está sentindo, ele lendo minha aura enquanto ele estava me explicando. Isso que você está sentindo, na verdade, é uma limpeza muito forte que você está tendo da era do Egito antigo, do, né, do subsolo. Tinha uma questão do Egito no subsolo, que rolava muita magia e tal. E eu já estava 4 dias tendo pesadelos no retiro, com insetos, com túneis, não sei o quê, com umas coisas horríveis, assim, de escorpiões e besouros, sabe, coisas muito densas, assim, egípcias. Aí ele me explicou que vinha muito dessa coisa. E meu medo inteiro era da magia, da energia, dos trabalhos com oráculos, tudo que tivesse muita ligação, assim, com esse mundo místico, por causa dessas lembranças. Aí muita coisa se abriu. Eu fiquei muito, sabe?
e fui fazendo nas outras pessoas. Demorei 6 meses para fazer em mim pela primeira vez, porque eu não me sentia à vontade. Mas aí desandou. Desde lá que eu fui lendo todo mundo de graça, mesmo, ali de graça. Eu recebi pessoas na minha casa que eu nunca vi. As pessoas vinham na minha casa para eu ler. Mesmo eu não conhecia as pessoas, eram indicações, eu fazia de graça, era muito incrível. Eu não sei como é que eu tive coragem de fazer isso, meu Deus, que loucura. Mas era muito natural para mim e foi fluindo. E até hoje. Hoje é, meu Deus, tudo tem leitura, né? Os canais vão se abrindo. A gente que trabalha com a espiritualidade, quanto mais a gente se entrega, não tem freio, não tem freio. E o Exatamente. processo de autoconhecimento é a ferramenta que torna tudo isso saudável, né? Mais saudável. Não tinha nenhuma ligação com religião, então não tinha essa coisa de não pode fazer em casa, sei que Sim, não sim. tinha nada a ver, até porque eles pregavam que não existia espiritualidade no processo de leitura de aura. E para mim isso era terrível, assim. Eu sempre fui espírita e para mim fazer esse trabalho como se fosse sozinha não fazia o mínimo sentido, até porque você vai desenvolvendo o terceiro olho e vai sentindo as coisas. Aí as coisas começaram a ter que ser modeladas por mim. E eu fui me afastando da escola de leitura de aura. E os canais foram se abrindo cada vez mais. É o caminho da pessoa, né? Não tem É uma como dizer. jornada, né? Eles abriram o caminho para você através do formato que eles estão acostumados a aplicar o curso, né? A preparação para a aula, mas não tem como separar isso da espiritualidade porque é todo lugar, é tudo, né? Exato. É tudo. E E tinha um conflito muito grande na época na minha cabeça, porque desenvolver a mediunidade é muito louco, né? É muito louco, porque você começa a ter percepções com quem que você vai conversar isso. O seu facilitador não acredita que tem, não acredita não, né? Não pode dizer que tem. E isso é muito complicado. E aí eu ficava conversando com algumas pessoas, como é que pode? Como é que eu vou pedir auxílio de alguém se eles, eu sei que eu sou espírita na época, eu era espírita ainda. Como é que eu vou desenvolver mais e mais se eu me sinto só e amedrontada com tudo isso que está acontecendo comigo? Aí eu realmente tive que usar, desenvolver modelados com os meus próprios meios e conhecimentos, né? Aceitar e abrir, tipo, eu peço ajuda da espiritualidade. Pronto. Aí foi fluindo. é Não tinha muito, muito o que fazer. é muito importante quando a gente começa a abrir os caminhos e chega um momento que você percebe que não dá para caber mais dentro dessa caixinha aqui, né, Pois é, do espiritismo ou qualquer outra coisa, né? Ou pelo menos não dentro dos moldes que as pessoas estão acostumadas a colocar, né? Porque é, quando a gente realmente para estudar aquilo que foi originado, fala assim, uhum, olha, em momento algum fulano, né, digamos, Allan Kardec proíbe tal coisa, em uhum. momento algum. Então, por que as pessoas estão proibindo agora? Então, não é coisa de Kardec, é coisa dos Do espíritas homem mesmo, do né? homem, né? Você que foi. É, E exatamente. eu costumo dizer a muitas pessoas, olha, estude, porque está no nos próprios livros dele para dizer, olha, não se prenda a nenhuma ideia porque você precisa estudar para poder ter coisas para debater. Mas Exato. se você quiser seguir um caminho só, a escolha é sua, não tem problema. Mas é muito importante que você olhe outras coisas para que você realmente abra sua cabeça. E eu vi um dia desses, mas antes de entrar nesse outro assunto, eu queria ainda puxar o assunto da ayahuasca. Eu queria que você me contasse como é que foi assim essa experiência para você, porque eu digo para você, eu tenho vontade, mas tenho receio, porque Normal. tenho uma vontade, mas tenho receio porque eu de alguma forma eu fui sempre evitei ao longo da minha vida qualquer coisa que me tirasse da consciência, Eu também. da coisa de tipo, não vou usar drogas, né? Não é tirar da consciência, para não perder o controle. Alterar a consciência, né? Nada que altere minha consciência nesse sentido de que eu perco o controle dos meus atos.
né? Eu sempre, Claro, né? sim, eu E, entendo. e aí, quando eu bebia, porque quando eu parei de comer carne, e eu parei logo também de beber. Mas nunca bebi de ficar doido. Até quando Aham, começava a ficar tonto, eu parava. E aí, quando eu comecei a acompanhar o movimento Hare Krishna, é tudo hinduísmo, essa coisa, e eles não comem carne, e aí eu fui por essa onda, e eu me tornei vegetariano há mais de 16 anos atrás, e também fui no embalo e parei também de beber. Então, aham, aí, desde essa época. E aí eu fico naquela coisa de que nunca usei drogas nem nada, exatamente por conta de acreditar que sim, nunca tive essa necessidade. aham. Nunca foi uma coisa dentro de mim. E aí eu sei que hoje tem aquelas pessoas que levam muito a sério a ayahuasca, tem todo um Eu ritual, sou essa pessoa. não é? E tem aquelas pessoas que estão tomando ayahuasca como se fosse a cervejinha do final de semana, né? Tenso, é tenso. E aí as pessoas ficam depois perguntando: ai, por que está acontecendo tanta coisa ruim na minha vida? Como é que tá? Você tá levando na brincadeira um processo iniciático, um processo todo xamânico, todo que, Totalmente espiritual, totalmente totalmente espiritual, e você está usando para ficar apenas doidão. Não dá, doidão. né? E aí como é que foi? Como é que você tomou essa coragem assim de, como você falou, Nossa, de eu também tinha isso e fui, e depois que como é que foi durante o processo e depois falar, nossa, vou ser bem honesta contigo. Toda vez que eu vou, eu fico com medo. O medo é o mesmo desde o primeiro medo que eu tive. Ele sempre foi. Eu não sei quantas ayahuasca eu já fiz, mas eu não faço mais de duas no ano. Primeiro porque eu fazia uma e explodia tudo, né? Eu sou outra pessoa a cada ayahuasca, então eu eu tinha que me controlar muito. Então, assim, a primeira ayahuasca que eu fui, eu não sabia o que era. Eu fui no Oba-Oba. Meu namorado na época fazia. Eu disse, tá bom, vamos, ó, acontece assim, assim, assim. Ele colocou um monstro na minha cabeça porque a visão dele era bem essa que você tá falando. Ele fazia muito tempo e todas as experiências dele eram muito densas. E eu fui nessa vibe. E aí, o que que aconteceu? Eu não era energética na época. Por algum motivo, saindo do local que era marcado para ir para o sítio e fazer, eu entrei num estado de transe. Eu não sei o que foi que aconteceu comigo. Eu não conseguia falar, eu não conseguia me mexer direito. A gente entrou nos ônibus, eu me sentei do lado do motorista e fiquei até lá, acho que uns 40 minutos para chegar. Eu começava de 22 e terminava de 8 da manhã. Assim, nossa, é muito chá, é muita viagem sem comer e é bem cansativo, assim. É uma coisa assim, não é para qualquer um, não. Mas eu fui, todo mundo já tinha ido, eu fui pela primeira vez e eu fui em estado de transe. Não sei o que aconteceu, eu fiquei muito tranquila, muito tranquila. E quando eu fui a última a tomar o chá, porque eu queria ver todo mundo entrando na viagem primeiro que eu. Então, as pessoas faziam a fila e pronto. Dessa vez eu não tive medo, foi a primeira. Eu não sabia o que era, tal, de boa, tal, todo mundo ali, todo mundo ia usar, então. E eu entrei nesse estado de transe, então assim, eu não pensava em nada. Alguma coisa me colocou assim, e eu não sei o que foi isso. E foi. E também nunca mais questionei, eu acho que a espiritualidade sabia o que estava fazendo, sabe? Impressionante. Porque o trabalho da ayahuasca não começa na ayahuasca. Seus guias estão ali, ó, trabalhando você. E aí pronto, fui a última a tomar o chá e fui a primeira a entrar na viagem. Porque o chá, ele só pega 30 minutos depois que você ingere. Só que o xamã, Léo Artese, na época, ele é muito conhecido. Ele começa a cerimônia dele batendo no tambor, e o tambor, ele altera a consciência. E foi rapidão, assim, eu entrei em transe. Então, eu não vi ninguém entrando em transe, eu entrei logo em transe, e foi a explosão. E também depois não vi mais nada, fiquei só fazendo regressões no Egito. Nossa, eu fiz muita regressão. Foi muito recreativo, na verdade. A minha primeira.
eu fiz muitas incorporações. Eu estava entrando em contato com todas as sensações extrafísicas e espirituais que a menina de 15 anos tinha curiosidade de ter. A menina que foi para o centro e não aceitaram, porque eu era muito jovem, você é muita responsabilidade, você não pode ser médium, vá-se embora estudar em casa, porque a espiritualidade vai se desenvolver. Aí cortei, eu estudei muito, saí lendo tudo, e realmente houve um pico, assim, de mediunidade, mas eu não sabia o que estava acontecendo, então fui me afastando também, a motivação acabou-se. Mas nesta primeira ayahuasca que eu fiz, ela foi inteira recreativa, literalmente. Mas eu só dei o nome de recreativa um ano depois, quando eu fiz a segunda ayahuasca do mesmo jeito. Eu fui de novo, não entrei em transe para chegar lá. Quando eu cheguei lá, parecia que eu estava morta de medo, como eu sempre chego na ayahuasca, porque toda viagem da ayahuasca é diferente. Você não sabe o que esperar. Então o medo que você tem hoje, você vai ter na próxima, e vai ter na outra, e vai ter na outra. Não espere não ter medo. Você vai com medo mesmo. Não tem saída. E aí foi quando a segunda eu usei. E a primeira coisa que os guias disseram para mim, porque ela foi completamente espiritual também, mas só os guias conversando a noite inteira, e dizendo para mim que eu não tivesse vergonha da minha primeira experiência. Porque aí foi quando eles disseram, ela foi totalmente recreativa, você precisava entrar em contato com aquelas sensações que você tinha tanta curiosidade naquela época, você precisava daquilo para voltar, se reencontrar com o seu propósito. Aí pronto, aí seguiu a viagem. Foi, assim, a ayahuasca, ela é um ambiente, é um laboratório. Você usa e é um ambiente, uma egrégora muito protegida. Só está ali quem é permitido espiritualmente. Então, tudo que vai acontecer, você, quando acabar a viagem, o chá sair do seu corpo, parece que você não passou por nada daquilo. Você tem as lembranças, mas as suas sensações todas vão embora. Então, assim, eu fico muito energizada, apesar da noite inteira acordada. Eu fico muito energizada. O chá, ele dá muito prazer, ele é uma enxurrada de prazer, o DMT. Então, assim, ele aumenta muito os níveis de serotonina. E, nossa, é para cair do pedestal, assim. É, assim, seu ego, lamento, mas você vai cair por terra demais. E, assim, é fogo. Agora, eu fiz 3 ayahuascas para conseguir chegar na primeira ayahuasca que eu ia tratar das dores, feridas, etc. Porque até então, todas as minhas ayahuascas eram muito espirituais. Eu passava a noite inteira completamente out, escutando os ensinamentos dos guias. Até óbvio eu via, eu via tudo. Aí são 4 chás, né? A noite todinha, vou te contar, é cansativo pra caramba. Mas eu ficava tão alto que eu tomava o primeiro, o terceiro, não via nem o segundo nem o quarto. E para voltar ao normal, meu amigo, demorava. Mas vai de organismo para organismo. Assim, você volta. Infelizmente, às vezes tem situação que você não quer nem voltar, mas volta. E para você ter segurança disso, a última viagem que eu fiz na ayahuasca, eu tive contato com crianças e provavelmente eram meus filhos. E eu chorei demais porque eu sabia que aquilo ia acabar e eu ia perder aquele contato com meus filhos. Imagina uma mãe sabendo que os filhos vão embora, que eu não vou mais. Eu chorava demais, eu ficava pensando, eu vou endoidar quando eu sair daqui, eu não vou saber lidar com isso. Agora lascou. Acabou a minha vida agora. Quando a viagem acabou, acabou tudo. Só ficou a lembrança clara, nítida, mas de alguma forma o sentimento ele fecha assim, ó, protege. Não, sabe? E é muito interessante que o corpo, nossa, muito respeito que eu tenho pela ayahuasca. Você não tem noção, Eu sabe? tenho. De quanto balho eu já levei na ayahuasca, quanto fora eu já levei dos guias. Olha, você vai pra. A última ayahuasca que eu fui, eu queria que ela acabasse. A cerimônia inteira, eu fui querendo que. Não queria ir, mas eu fui. Passei a ayahuasca inteira. Porra, será que acabou? Será que agora acabou? Poxa, tem que acabar logo, eu não aguento mais, eu não aguento mais.
a ayahuasca inteira. Eu vou pelo compromisso de que eu preciso daquela transformação, daquele alívio, naquele momento que é um alívio. Você não tem noção. Eu tinha acabado de me recuperar da ayahuasca, ainda estava andando com dificuldade, da ayahuasca não, da chikungunya, eu estava andando com dificuldades. E terminou que eu fui, mesmo sem conseguir andar direito, e foi assim, um alívio, entendeu? Acho que é porque eu Enfim, acredito que cada vez que você vai, né, com essas passadas de tempo, sempre tem uma barreira que vai sendo rompida, né, ao longo do isso, né? processo e que demora realmente para você digerir aquilo na tua vida para poder realmente sentir as mudanças que aquilo vai trazer na tua vida, né, de uma forma É. completa, né. E você, às vezes dá medo também, né, do que você vai ver, medo de descobrir que as ilusões, elas são ilusões, as ilusões que você criou, as verdades que você criou, é tudo ilusão. Não, você tem muito medo de descobrir aquilo, meu Deus, sabe? Eu tinha muito medo de descobrir que o meu relacionamento não era o relacionamento certo, eu tinha muito medo, nossa, meu Deus, a gente é tão imaturo, né? Ai, mas a espiritualidade só faz aquilo, só vai mostrar aquilo que você está preparado para ver na leitura de aura, na constelação, na ayahuasca. Você é muito forte, né? Você é muito forte. Mas você ainda não tem noção do quanto você é forte. Você vai ter na hora que você for encarar as ruínas que você tem aí dentro. E você vai dizer, uau, você vai cair, você vai doer, mas você vai se erguer e vai perceber que foi tudo força sua. Aí eu acho que é um lugar muito bom para você perceber. Inclusive, Paulo, quando você for, a sua viagem ela vai ser muito branca, muito alta, vibração muito sutil, e você vai ter vislumbres de uma viagem que possa ser um pouco mais estranha, mas só para você saber como é. Mas ela vai ser bem sutil, viu? Vai ser bem assim, igual a tua espiritualidade, muito de branco. Assim espero, viu? Assim espero. E E eu indico, viu? Indico muito. depois a gente conversa sobre isso para eu saber mais informações, onde Muito você massa. costuma fazer e tudo mais. E então foi durante esse processo da ayahuasca que começou a abrir realmente esse campo para Tudo. você. E eu vi o que eu ia comentar anteriormente é que eu vi você comentando lá no grupo do Miguel Arcanjo sobre a questão de ter recebido a pombagira, não foi isso? Nossa, eu falei isso lá, né? Foi. Eu fiquei com vergonha de falar aqui, porque foi muito engraçado, foi desconcertante na hora. A minha ayahuasca, a minha primeira ayahuasca, eu entrei na viagem recebendo a pombagira e eu não sabia o que era. E ela passou a madrugada inteira gemendo, rindo muito alto, incomodando todo mundo. E o xamã ficava o tempo inteiro chamando minha atenção. Respeita o pessoal, sei lá como é que ele dizia, a mulher. Ele sabia com que ele estava lidando, era muito interessante. Eu aqui não sabia, mas é muito interessante porque assim, eu só deixo. Você não perde a autonomia, não. Mas eu, de alguma forma, minha mente, ela diz assim, só flui em tudo. Eu não travo nada. E desde essa primeira experiência, a pombagira, eu acredito que ela seja de Jurema, ela é muito forte, e eu ouvi a noite inteira esse nome, Jurema, Jurema, Jurema. Então ela é juremeira, provavelmente, e ela ficou comigo, e aí é a linha da floresta, né? E é muito. Nossa, ela tomou conta de mim. Segundo ela, ela tomou conta de mim. Ela vem em todas as ayahuascas, só que ela veio na primeira a noite inteira, na segunda ela veio no momento dela, porque foram muitas horas com muitos guias espirituais diferentes, então ela veio no momento dela. E agora, hoje em dia, ela só vem no momento da linha oriental. São as linhas orientais que fala, tem um rezo que a gente escuta durante toda a cerimônia, e ela fala, vamos receber agora a linha oriental, aí vem os guias da linha oriental, e é sempre a pombagira. Não é mais a mesma, é outra.
É a pombagira que vem. Agora, vou te contar, são energias tão diferentes, que eu só consegui identificar por conta do rezo. Agora, atualmente, eu só consigo identificar por conta do rezo, porque elas são muito alinhadas às vezes. Elas têm roupagens muito diferentes, comportamentos muito diferentes e energias. Umas são muito mais femininas que outras, umas elas têm uma energia muito de guerra, de guerreiras. Então, assim, depende do que você está trabalhando ali mesmo, viu? E foi a Mas ele primeira vez vem que muito lindo. você incorporou? Foi. Primeiríssima. Nunca na minha vida eu tinha passado por isso. E como é que foi assim, como é que, como é que você se sentiu de você saber assim, nossa, né, incorporei, ou só teve noção disso depois que passou o processo, ou durante quando recebeu, você, opa, tem uma coisa É, diferente aí. então, como eu já tinha lido muito, né, a codificação, então eu já entendia, mas é uma coisa que você está tão envolvido na energia que parece que tudo faz parte de você, não tem medo, não tem, sabe, é tudo tão lindo. Ah, eu acho que ela promove umas visões coloridas, assim, você começa a ver seus órgãos respirando, suas células. É uma consciência. Eu olhava para a grama, assim, nossa, eu tô falando, tô totalmente arrepiada. É, você olha para a grama e a grama tá respirando, assim, ó. Você fica, meu Deus. Eu me agarrava na grama e agradecia. Graças a Deus, obrigada. Hoje, até hoje eu me pergunto, eu acho que esse graças a Deus, obrigada, era eu mesma me agradecendo por estar me libertando naquele momento, sabe? E a sensação de estar incorporada fluiu, porque é como se você entra na piscina, você já está dentro da piscina. Tudo que tiver dentro da piscina está molhado. Então é meio essa sensação, entendeu? É muito louco. É realmente a viagem da ayahuasca, só vivendo mesmo, para você ter ideia. E sempre vai ser diferente, e para mim, para você vai ser diferente, e para mim também vai ser sempre diferente. Totalmente. Agora, muito interessante, porque eu sou médium de incorporação, assim, não tem nem graça, mas muito disso é o medo que se perde depois dessas experiências, assim, sabe? Sim, sim. Tem muito, não tem muito que estudar, assim, você estuda para entender, porque isso diminui o medo, é muito importante. Inclusive, foi o que me deixou tranquila, né? Me fez entender a situação. É, o conhecimento é muito importante. Isso foi uma das coisas que eu aprendi logo quando eu cheguei na federação, né, na Federação Espírita daqui. Eu fiz o curso de oratória e eles deixaram isso muito bem claro, que quando você está palestrando alguma coisa, você vai estar recebendo ajuda de alguém, mas aí que eles Isso vão estar puxando da tua memória. E aí, é se mesmo. você não tiver conhecimento, eles vão chegar, vão abrir tua cabeça e falar, opa, não tem nada aqui, como é que eu vou ajudar você? Aham, E aí, foi basicamente o que aconteceu com você. Você já tinha toda a bagagem, tudo guardadinho dentro de você, fora as pois. experiências de outras vidas, e que É, né? Tem aí, isso. aí eu acho que apenas abriu a porta, né? Meteu o pé na porta para vir de vez. Literalmente. Literalmente, cara. E eu indico a todo mundo. É muito lindo. Muita gente eu já indiquei, já fez. Hoje a dinâmica que eu uso é completamente diferente disso. Não é dessa forma. Não é na floresta. Não é com fogueira. É bem mais forte. São menos horas. Eu faço hoje das 17 às 22. É só um chá e meio. Mas a viagem é extremamente profunda. É uma psicoterapia com ayahuasca, porque você tem a vivência, que são muito intensas, assim, na floresta, com fogueira, é muita energia, muita energia. E aí vem guias espirituais, eles conseguem mexer com muita coisa, muito tempo, né? E a psicoterapia é menos tempo, menos pessoas, é mais intimista, tem os momentos da fala do psicoterapeuta. Então, assim, é bem. Só pode ficar sentado, não pode fazer barulho, os rezos ficam muito altos, então os ruídos que o outro fizer, você não vai ouvir, e você também tem que respeitar. Então, imagine, então veja só, não pode chorar alto, não pode fazer ruído, isso quer dizer que você tem consciência do que você está fazendo.
Aí o que que você faz? Você pega a canguinha que você levou, a sua toalhinha, enfia na boca e chora. Porque eu vou te contar, chora, viu? Chora, que é uma beleza. Chora tudo que tá preso. É ótimo. Eu confio na ayahuasca. Eu já vi uma, uma, uma ex-amiga minha, né? Que ela tinha tentado suicídio uma vez, bem, foi bem pesado mesmo, e foi aquela coisa de milagre divino que realmente ela se salvou, porque a mãe foi a mãe dela no segundo, nos 48 minutos do segundo tempo, né? E aí, depois de ela ter passado um ano em processo de reclusão, faz todo um processo, quando ela começou a dar os primeiros passos dela para fora, ela foi fazer ayahuasca. E olha, que transformação, essa transformação inicial dela, de que ela tem uma certa mediunidade, mas depois que eu reencontrei com ela, sabe quando você vê a paz no olhar da pessoa assim, a pessoa não parece aquela pessoa que tentou tirar a própria vida um ano, 2 anos atrás. E aí você fala assim, nossa, ela falou, olha, eu fui com fulano fazer ayahuasca, oh, vomitei tanto, aquela coisa toda, né? Olha, Aham, foi libertador, não sei o quê. E realmente a voz dela dizia isso, o corpo dela dizia isso, o olhar sim. dela dizia, falei, maravilha, né? Espero que continue fazendo assim. Só que depois desandou. Mas eu vi que esse processo inicial para ela foi realmente Teria a- sido maravilhoso, né? Se eu tivesse continuado. exatamente. E A aí, gente tem mania de puxar, né? Aquilo que a gente começa a abrir mão, mas aí a gente tem mania de. A gente se apega. Então, por mais que você consiga curar, mas existem lembranças que você pode cair você pode cair na armadilha de puxar de volta. Infelizmente, são testes, né, da vida. exatamente. Uma coisa que eu comento muito com as pessoas, né? Porque eu vejo muita gente fazendo isso. Por exemplo, a pessoa vai lá, vai começar um trabalho com você, um processo terapêutico, e quando ela chega destruída até você, Jéssica, pelo amor de Deus, me ajuda, não sei o que, minha vida tá, né? Aí você começa a trabalhar e ajudar a pessoa. Quando a pessoa começa a se sentir bem, ela não preciso de mais nada na minha vida. E ela volta a fazer todas aquelas coisas que ela fazia antes. Ela fala assim, botou tudo a perder, né? Botou tudo a perder, Exato. mas é a jornada dela. Então, É, eu acredito que essa minha amiga tenha participado, tenha feito isso, né? Colocou tudo a perder porque, né, voltou a fazer as coisas que fazia antes. Mas eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Eu com o tempo todo, acho que quase toda semana eu comento sobre isso no Evangelho, de que, olha, não adianta você ir ser um católico de domingo, né, que a pessoa vai no domingo e fala, tô curado, tô, né, abençoado, fui perdoado, tá tudo maravilhoso. tudo limpo, maravilhoso. Ou se é aquele espírita que vai lá, receber o passe, assistir uma palestra pública, tomar água fluidificada e fala, agora é daqui para nosso lar direto. E, e vai para casa e continua fazendo as mesmas coisas e fala, olha, tem pessoas que tomam passe de manhã e de noite tá como se não tivesse tomado, porque saiu do centro espírita com a, com, voltou à vida normal, entrou no carro, na primeira fechada no trânsito já xingou o pessoal do lado, já perdeu tudo, Uhum, né? Então, perfeito. olha, são coisas, né? E aí volta, eu quero puxar esse detalhe, né, de que como a gente está conversando até antes da nossa conversa, começar a gravar, aquela ideia, né, de que todo mundo acha que terapeuta é a pessoa mais calma do mundo, é a pessoa mais perfeita, de que é uma pessoa blindada e Ah, como é que é verdade isso? Como é que isso funciona? olha, quanto mais você se conhece, mais você tem certeza do contrário, né? Olha, quanto mais você vê as suas feridas, você diz, nossa, quanto mais você cava, porque eu digo que a gente cava, né? A gente vai cavando para dentro, para dentro, para dentro. Quanto mais você cava, aí você cura, aí você diz, meu Deus, tem mais coisa para dentro. Aí cava, e cava, e cava, e vai ser eterno.
eterno. Então, assim, eu já não tenho mais vergonha, porque a gente tem vergonha, né, das falhas. Eu não tenho mais. Inclusive, eu falo na rede social, né? Eu falo meus medos, eu falo das falhas. Às vezes eu penso assim, não, eu vou falar sobre. Aí vem a vergonha, nossa, sério. Aí depois vem outra voz e diz assim, sério? Que você tá com vergonha de falar das suas falhas? Porque a gente tem que mostrar que a gente é humano e que falha. Porque senão o consulente, ele vai sentir assim, nossa, eu realmente, eu não vou conseguir chegar nesse nível que essa pessoa tá. Tipo, que nível? É, Que nível? Tô ferrada aqui lidando com as minhas feridas, igual a você. A diferença é que eu decidi na minha vida que ia abrir um canal de comunicação com a espiritualidade. Ponto. Ponto. Agora, o mais interessante que eu percebo é que o processo de autoconhecimento, nossa, ele traz para perto demais os guias espirituais. Ele torna a sua espiritualidade muito mais saudável. E fico muito triste, mas entendo que o centro espírita, qualquer centro espiritualista, eles não fala-se muito de autoconhecimento, mas não se destrincha muito isso para conscientizar. É como se eu sinto que seria necessário para os médiums terem um treinamento sempre, como sabe a faculdade que tem uma cadeira específica sobre determinada coisa, sabe? Porque isso diminuiria drasticamente obsessões espirituais, por exemplo. Coisas mais simples, sabe? Você saber identificar um pensamento que é seu e que não é, para isso você precisa se conhecer. Você não precisa se apegar a isso. Outras vezes, antes de começar o Arcanjo Miguel é pesado, porque assim, eu fico sentindo todo mundo. E aí tem coisas que eu sinto que eu digo assim, do nada dá uma queda, assim, sabe? Aí eu faço, eu tô tão bem, eu tava tão bem. Aí eu digo, isso não é meu, não é meu. Aí eu sigo, sabe qual aquela sensação continua, sabe? Mas aí eu vou fazer minhas coisas. Passa, passa, passa. Uma pessoa, no normal, no comum, né? Não vou falar normal, no comum, ela se apega. Ela sente o medo e ela vai vasculhar na mente dela o que pode ser na vida dela aquele medo. Pronto, ela se conectou. uhum, Então, assim, abriu uma porta que não precisava. E eu entendo que a espiritualidade, não, as casas espíritas, ou espiritualistas no geral, elas não podem se responsabilizar por isso. E por isso as regras, né? As regras, eu estou refletindo tanto sobre isso, você não tem noção, né? Porque a gente que trabalha de forma livre, sem pertencer a uma casa, a gente se julga muito às vezes. Mas eu entendo muito a dinâmica das casas de espiritualistas, porque realmente as pessoas não sabem o que estão fazendo, cara. A maioria das vezes. E eles não podem se responsabilizar e abrir você para trabalhar em casa, ou, né, fazer uma incorporação. Você às vezes não entende, às vezes você não se conhece, você também não conhece, não sabe nem identificar o seu guia espiritual. Como você se sente quando é ele, né? exatamente. Então, assim, é muito autoconhecimento. É, isso que você falou é muito importante, porque eles incentivam o estudo dentro ali das obras de Kardec, que não tem nada de errado, mas o próprio Kardec incentiva as pessoas de pesquisarem. E fora dessa área E espírita, né, espiritualista, em uma área totalmente diferente, teve um termo, como se fosse uma regrinha, que eu falei, isso aqui serve para qualquer coisa na vida, principalmente dentro da área da espiritualidade, que é faça a sua própria pesquisa. Né? Faça a sua própria é muito pesquisa. importante. Porque o, eu faço o evangelho no lar todo dia. E aí, se eu for olhar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, logo no começo tem dizendo como fazer o evangelho. Só que ali tem uma dinâmica, a gente entende a dinâmica do porquê que colocaram dentro daquele formato. E eu quase sempre eu recebo essas perguntas. Mas o evangelho não era para durar só 30 minutos? Porque meu evangelho dura 1 hora e mais, Uhum. né? Vai ser certo, mas porque é uma outra dinâmica e outra coisa. E eu não foco só nos livros de Kardec, tanto que logo na abertura do Evangelho
eu botei imagem de muçulmano, de um monte de coisa para a pessoa, logo na abertura, falar: ei, tem alguma coisa diferente aqui, né? Porque já Ah, ah, a batida é meio indiana, meio. Fala, é uma coisa, uma mistureba. Quando comentaram comigo no WhatsApp, eu falei: é já para pessoa que for muito careta, já sair dali mesmo. é dele mesmo. Já sair dali mesmo. Quebrando logo o tabu, já vai quebrando tabus, né? Exatamente. Porque é muito importante esse processo de autoconhecimento e essa abertura que a gente dá. Porque e é difícil, assim, difícil não, é um desafio para a gente de falar assim: poxa, mas será que eu estou certo mesmo de estar assim seguindo por um caminho de um tipo um lobo solitário de ir desbravando, mas é muito importante. E Aham, cada vez eu tenho mais certeza de que esse é o caminho, de que sim. o, a espiritualidade ela não tem sexo, ela não tem religião, ela é É, aquela coisa. exato, Todo mundo tá exato. trabalhando pro bem? Tô. Então, é com a gente. Aham, Não tem essa exato. coisa de que o espírito, o mentor que vai estar lá conversando com você, lá n- se apresentando para você como preto velho, como pombagira, não sei o quê, ele vai se apresentar num centro espírita como um padre, qualquer coisa, porque Uhum. vai se Isso, apresentar da forma como a pessoa tiver mais receptiva para receber. isso, exato. Então, eu tenho isso muito bem Exatamente. claro, e isso, claro, você só vai adquirindo, vai abrindo mão dessas certezas de que, não, aqui nunca vai pisar um espírito desse. É pior Não porque é você está, né, colocando tudo dentro da de uma caixinha caixinha, né? É, e que é basicamente aquilo que a gente estava comentando lá no grupo do Arcanjo Miguel, que a pessoa chegou para você e falou: isso que você está mexendo é magia negra, né? nossa, A pessoa pois é, não tem noção e ela não sabe exatamente que a magia negra foi feita por ela, pois porque é. ela chegou para você e falou mal de você. Olha, E é, o impacto negativo é na hora, assim, quando você sente, fico, nossa, sabe, já é coitada dessa pessoa ter que passar pela situação de ter que me atingir. Nossa, você sentir todo o escárnio vindo da outra pessoa, você faz, nossa. Aí vê que ruim, né? Passa pela pessoa, me impacta de alguma forma, né? E depois me vem aquela sensação de, nossa, né? Porque vem de pessoas tão próximas. Nossa, estamos no século XXI, né? Meu Deus, é muito baixo, né? é, Como é que pode? mas são coisas tão comuns do nosso dia a dia que eu particularmente, eu nem procuro esquentar a cabeça. Por isso que eu sigo o meu caminho e, por exemplo, minha mãe é super católica. E eu achei super bonitinho, porque em momento algum eu convidei minha mãe para ver o evangelho. Em momento algum. Aí um dia minha sobrinha, que é mais velha do que eu, tirou uma foto da minha mãe me vendo na TV, né? O Ah, YouTube, que né? Vendo o YouTube na TV. E foi bem bonita a foto. A minha mãe sentada assim, bem velhinha, minha mãe tem 85 anos. Minha mãe assim, olhando TV e o olhar dela para eu você, olhando né? assim. Porque aí achei bem interessante. Ela falou: ah, você falou umas coisas bonitas, não sei o quê. Porque eu fui Ai, criado num lar assim, de que quando minha avó era espírita, né, a mãe da minha mãe, e durante toda a infância eu, eu ia um pouquinho na igreja católica, que minha mãe sempre, sim. quase todo domingo ia, na mesma igreja que ela vai até hoje, Aham, e como minha avó era espírita, então às vezes a gente ia para um centro espírita também. Então eu, aham. pequeno, sem entender nada, ia lá no centro espírita e também para um terreiro de Umbanda. Eita! De Umbanda. E eu achava mó diversão, porque eu achava era interessante, né? Você ver pessoas adultas imitando criança, Nossa, todo trejeito, feliz. com um monte de doce, um monte de coisa, e tomando muita. Você viu isso, né? Eu não consigo imaginar para uma criança.
essa visão. Assim. Eu encarei algumas vezes, eu não fui para uma gira de erê, mas eu já passei pelo momento de receber o erê na gira. E antes de tocar para erê, o pai da casa ele avisa, pessoal, se preparem que aí vem uma galerinha da pesada. Porque é bagunça total. E eu não recebi erê. A última gira de verdade assim, que eu fui, porque tem a mini gira toda quinta e tem as giras. E eu comecei a sentir uma agonia na hora de erê. Uma agonia, eu comecei a chorar e finalmente eu recebi o erê. Porque chegou um erê, uma moça, estava incorporada, me abraçou e não teve jeito. Mas é muito diferente. Parecia que eu estava dentro da cabeça de Valentim, meu filho. Porque eu infantilizei total. E eu olhei em volta, fiquei com medo. Eu não sabia o que eu tava fazendo ali. Tipo, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Tipo, não era eu, era ele, tipo. Aí ele botou um bombom na boca e ficou fazendo assim. Eles fazendo assim, eu acho que eles ficam sentindo a energia do açúcar. E eles ficam fazendo assim nos bombons. E ele olhava para os lados, ele tremia de medo. E aí ele viu assim, olhou para o lado. Ele não viu quem estava comigo, que era meu companheiro, meu primo, mas ele foi e ficou do lado deles, assim. Tipo, como se ele tivesse assim, não, aqui eu fico, né? E ficou até cantar para eles irem embora. E eles demoram para ir embora. Porque eles não querem ir embora. É muito É engraçado. muita energia, né? Então, imagina uma criança vendo isso, né? E aí era Bem engraçado. E confuso. às vezes virava madrugada e tudo. E eu morava no Rio, né, nessa época. E eu fui tantas vezes que eu achava normal, tipo, eu vou visitar aqui. Normal, é. É, e aí levar toda aquela charutada de preto velho e tudo mais, conversar. E isso pra mim foi muito bom, porque eu aprendi a ter o respeito, não ter medo Pluralidade, né? e entender É, todo esse processo. Eu achei muito, muito bom mesmo. E todo esse contato e aí, desde é, criança, ouvir deles falar assim, ah, é, ele tem muitos caminhos, vai depender dele, né? é Tem mesmo. muitos caminhos E abertos. foi, né? Foi. Você tava ali, Tem muitos caminhos abertos, vai depender dele, né? Aí foi muito interessante isso. que E, coisa, né? e até hoje, assim, eu não tenho frescura de... Nunca mais eu fui num terreiro, porque na época era uma pessoa basicamente da família, uma pessoa de confiança, e depois que ela desencarnou, não foi mais. E eu acho que o mais próximo disso foi, ah, sei lá, 5 6 7 8 anos atrás, quando eu frequentava uma rezadeira, né? Não sei se eu cheguei a Ah, comentar isso com você. Uma rezadeira que eu frequentava lá em Caruaru, quando a gente morava em Caruaru. E aí eu estava num processo entre Caruaru e Recife, a gente estava nesse processo de mudança. E aí todo final de semana eu estava em Caruaru e eu ia nessa rezadeira. Uma senhorazinha também, de acho que seus 80 e tantos anos também, um casal, os dois médiums, e eu adorava estar ali com eles, porque ela contando as histórias e tudo mais, é, e me rezando, tudo. E foi uma experiência muito, muito boa. Porque com eu tratava como certeza. uma pessoa da família, porque eu chegava na casa dela, ela senta aí no sofá e a gente ficava conversando. Até que ia lá para um lugar que ela tinha, como se fosse na parte da garagem da casa, e lá ela sentava, ficava mediunizada e me rezava, né? E aí foi todo o processo. E até que eu fiquei bem triste também quando ela desencarnou. Pra mim foi como se eu tivesse perdido uma pessoa da família. E quando eu vi você publicando a questão Do curso, né? do curso, eu falei, acho que é a Que massa, oportunidade né? meio que de honrar essa memória, porque também eu acho muito legal, muito interessante. Bem diferente do que ela fazia, né? Porque ela apenas, mediunizada, ela segurava na mão, né? E falava e rezava. Ela recebia o obsessor, né? Ela puxava o obsessor para ela e aí sentia. E aí o marido dela tentava doutrinar, dizendo, é, deixa ele em paz, meu irmão, né? Toda aquela coisa. E
o obsessor com a mão fechada assim, falou, né, solte, deixa ele ganhar o dinheirinho dele, não sei o que, deixa, não sei o que. Aí via soltando, aí soltava. Aí ela voltava, ela falou, vamos ver se tem mais alguma coisa. E era muito interessante isso, porque ela falou, uma vez ela sentiu, ela falou, tem alguma coisa. Ela falou, e o poder da mente é algo tão poderoso que quando alguém fala assim pra mim, como é que medita essas coisas? Eu tenho dificuldade de visualização. Não, basta você pensar. Por exemplo, quando alguém diz, imagine que uma luz está vindo do alto, não sei o que, você imagina, uma luz está vindo do alto, está me cobrindo, você imagina isso. E aí quando ela estava nesse processo, falou, tem alguma coisa em você. E, mentaliza a sala da tua casa. Aí eu, meio com dificuldade de mentalizar, mas eu pensei, a sala da minha casa. Aí ela, Sim. eu pensei, né? A sala da minha casa. Aí ela, não, seu trabalho. Aí quando eu pensei, meu trabalho, ela deu Tu aquele. nem via, tu só falava a palavra, meu trabalho. Né, eu só mentalizava, só assim. Só me tratava, tipo, meu A sala, trabalho. Tu nem meu via o trabalho. espaço. É nem o Tu nem espaço, porque eu visualizava. não visualizava o espaço. Aí eu assim, mentalizei, meu trabalho. Aí, pruf, ela deu solavanca assim, falou, ela falou, tinha um monstro lá. Assim, e era bem interessante. E ela fazendo um trabalho maravilhoso. Com certeza ela continua fazendo trabalho. E eu sempre, É, né? né, eu sempre lembro dela com muito carinho. E quando eu estava indo lá pro curso de rezadeira, eu falei, olha, me acompanha aí porque tem uma boa referência que você me Isso. ajudou muito. E continua me E o ajudando do curso outro foi lado. lindo, né? Foi, O curso foi num lugar lindo, o lugar foi assim, a experiência, né? Eu sim, achei sim. maravilhoso. Então, eu acho que tudo que a gente tinha que conversar, a gente conversou, até outros assuntos que não estava nem anotado aqui, que a gente conversava quando foi uma coisa puxando a outra, foi, e foi maravilhoso a nossa conversa, que já está uma hora de Pois é. conversa aqui, então parece que foi Sério? Meu Deus, foi muito rápido. muito rápido. Muito rápido. Então, eu queria Que deixar assim, massa. que você deixasse suas últimas palavras sobre as coisas que a gente conversou, um recado que você queira deixar pessoal, de querer conhecer o teu trabalho, de se interessar em fazer leitura, de participar do Arcanjo Miguel. Depois eu vou deixar os links aqui na descrição, mas fique à vontade aí. É, eu indico a todo mundo a leitura de aura, principalmente para quem está começando o processo de autoconhecimento, que é muito vasto. E muita gente também recebe a indicação do autoconhecimento, e não sabe por onde começar. Tipo, eu vou fazer o que de autoconhecimento? A leitura de aura, ela é um mapa. Ela é um mapa que vai trazer as informações sobre você. Então, é uma excelente ferramenta para um processo de autoconhecimento começar, se você precisar de ajuda, né? O grupo do Arcanjo Miguel, meu Deus, né? A leitura de aura é sempre que você precisar. Ele acontece de uma maneira menos exposta do que a leitura de aura em si, porque você vai fluindo e as coisas vão chegando, né? Diferente da leitura que ela já traz. Mas o mais interessante que eu queria deixar aqui, eu convido todo mundo a conhecer mais, né? Lá no Lange Terapeuta, Instagram Lange Terapeuta. O mais interessante que eu queria deixar é que muita gente hoje, eu percebo, está querendo buscar a espiritualidade. Eu queria começar a trabalhar a minha espiritualidade. O que que eu faço? Por onde eu começo? Eu digo, comece se conectando consigo mesmo, porque você é espírito. Se você sente que se afastou da espiritualidade, é porque você afastou-se de si mesmo. Então, pratique o autoconhecimento, que a espiritualidade, você vai se conectar com o seu espírito automaticamente, ele vai se conectar com aquilo que ele precisa para se desenvolver cada vez mais. É uma vida espiritual. O autoconhecimento é uma vida espiritual. Você não precisa ser espírita, humanista, qualquer coisa, né? A sua espiritualidade é você consigo mesmo. Então, eu sempre vou falar que o autoconhecimento vem em primeiro lugar, até para que a sua espiritualidade seja segura, saudável, né? Que você não caia nas armadilhas nem do ego, nem das obsessões espirituais.
Muito obrigada. Obrigada pela conversa, pelo convite, por tudo. Você é um cara massa. Muito obrigado, Jéssica. Foi maravilhosa a conversa. Tenho certeza que o pessoal que vai ver vai gostar bastante. E depois você vai ficar acompanhando lá os comentários. Eu vou passar para você lá no, pelo WhatsApp. Bom, E tá certo. muito obrigado por tudo, tá bom? Obrigada.